Muito bom dia a todos vocês. Bom dia de novo. É muito bom falar um bom dia, 2, 3 vezes. Bom dia sempre é gostoso, né? E é muito melhor ainda esse retorno desse bom dia que vocês nos dão. Bom dia também a todos que nos assistem pelo YouTube e pelas mídias digitais. Alguém vindo pela primeira vez aqui no salão? Por enquanto não. Vamos aos nossos avisos e recados. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Vamos fazer isso agora, antes do início do trabalho, né? Cestas básicas. Quem puder nos ajudar, colaborar com 1 ou 2 ou 3 doação de cesta básica, o que vocês puderem, né? Eu não posso trazer nenhuma cesta básica. Por favor, veja lá quais são os itens solicitados. Nós temos lá na livraria e lá fora quais são os itens. Quem puder, traz um pacotinho de feijão, né? Um saquinho de 400 gramas de leite em pó, uma latinha lá de um frasco plástico de óleo vegetal. O que você puder trazer, nos traz, tá bom? E deixa tudo isso direcionado ao assistente social lá em nossa livraria. Quem puder nos ajudar, muito obrigado. Quem não puder também, muito obrigado também, a mesma coisa, porque vocês podem fazer vibrações para que a casa consiga todo mês essas 400 cestas básicas. Prestem atenção nesse recado que nós vamos começar a dar todos os domingos a partir de agora. Gravem bem, dia 5 de abril, é um domingo. A partir do dia 5 de abril, esse domingo, o nosso horário vai mudar. Em vez de continuar sendo das 9h15, o início dos trabalhos vai mudar para as 9 horas, a partir do dia 5 de abril. Até lá tem tempo, mas vamos já colocar na agenda, tá? Então vamos aos nossos trabalhos de hoje, propriamente dito, que vai transcorrer da seguinte maneira: leitura da mensagem Vandercy, leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, o Rômulo, prece inicial com Emiliano, vibrações gerais dos passes e das águas, Marina. Dona Ivete, a senhora faz a prece de encerramento? Faz. Prece de encerramento com a Dona Ivete. E hoje o título da nossa palestra é Persiste e Segue. Preste atenção, parece simples, né? Persiste e segue. Segue para onde, hein? Eu vou dar a dica, ó. Tá ok? Esse é o nosso objetivo de todos nós. Quem vai ministrar a palestra é a nossa querida amiga de todos nós, trabalhadora aqui da casa, Cristiane Bernardo. Um bom trabalho a todos vocês, a todos nós. Que Jesus nos abençoe. Bom dia. Mensagem 99 do livro Fonte Viva, Persiste e Segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Levanta as mãos, no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se
canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos, de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão. Precipite-se no centro de nossas mais caras esperanças, e se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Bom dia a todos. Do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, item 13, motivos de resignação. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a corteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Bom dia a todos. Vamos fechando nossos olhos, respirando com calma. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, pedir para a espiritualidade amiga que nos abençoe nessa manhã de domingo, que a gente possa contemplar a palestra da nossa amiga Cristiane, que a gente possa estar aberto aos novos conhecimentos, que assim seja. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no trabalho presencial, os que estão nos acompanhando nas mídias digitais. Agradecemos o convite, primeiramente. É sempre uma alegria estar aqui junto a vocês, reencontrando amigos queridos e juntos refletindo um pouco mais sobre a presença de Jesus nas nossas vidas. Como foi falado, o tema que nós escolhemos é Persiste e Segue, da mensagem que foi gentilmente lida agora. E por que escolhemos esse tema Persiste e Segue? Nós vivemos numa era marcada pela pressa e pela promessa do alívio instantâneo. Então, nesse contexto, a dor, o cansaço, a frustração, elas parecem obstáculos intoleráveis, algo que nós temos que imediatamente eliminar. E se não eliminarmos, nós temos que ignorar. E é justamente contra essa tendência que esse texto inspirado do Emmanuel, ele emerge como um convite dissonante do que está acontecendo, mas absolutamente necessário. O de nós levantarmos novamente, mesmo quando o corpo fraqueja, mesmo quando a alma hesita.
Em vez de uma promessa de alívio instantâneo ou de recompensa imediata, o que Emmanuel nos propõe é o enfrentamento lúcido da dor como uma parte inevitável e necessária do processo de crescimento. Emmanuel, por sua vez, ele traz um texto de Paulo, né? Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E esse trecho é extraído de uma carta de Paulo aos Hebreus. Ele escreve uma carta de encorajamento aos cristãos da época. Porque se nós encontramos alguma dificuldade de sermos cristãos no momento presente, podemos imaginar o que era ser cristão naquela época. Emmanuel, então, inspirado por essa frase de Paulo, ele nos ajuda, nos convida, melhor dizendo, a persistir e a seguir num convite claro à ação e ao movimento. E ele termina a mensagem com uma alerta contra o abandono, nos trazendo um senso de urgência, porque ele diz que se nós nos abandonarmos, nós podemos paralisar nossa alma por séculos consecutivos. Eu tenho certeza que não é nada que nenhum de nós queira aqui ficar paralisado por tanto tempo. Mas a verdade é que nós caminhamos relativamente bem quando nós temos as circunstâncias externas favoráveis. Quando estamos em condições normais de temperatura e pressão, aí usamos os nossos joelhos sadios. Mas não nos disponibilizamos a movimentá-los quando eles estão desconjuntados e feridos. E como Emmanuel diz, nós perdemos a alegria de alcançar a meta nessa ocasião, quando na verdade era preciso continuar nos esforçando, mesmo e apesar dos joelhos desconjuntados. Obviamente, quando ele fala dos joelhos, né, ele está trazendo um simbolismo, comparando algo do nosso corpo físico ao movimento que o espírito precisa realizar. Então, quando ele traz na mensagem o lavrador e o viajor, eles são símbolos do trabalho e da travessia da alma na existência terrena. Então, o que faz o lavrador? Ele é um convite a uma construção paciente, a um cuidado com o tempo, porque o lavrador precisa esperar. A confiança no invisível, porque ele não vê exatamente o instante em que a semente começa a germinar. E o viajor, ele simboliza essa imagem de um caminho, de uma travessia, de uma busca por um sentido ou meta que nós precisamos ter. Tanto o lavrador quanto o viajor, eles sofrem com cansaço, com a tentação de desistir e com o perigo da estagnação. Mas o que o Emmanuel chama a atenção é para uma fragilidade ainda mais profunda, que é a incapacidade de nós continuarmos quando nós paramos diante das dificuldades. Então não se trata apenas de começar com entusiasmo, mas de tornar a levantar as mãos, de tornar a movimentar os joelhos, ou seja, de recomeçar o esforço, mesmo quando tudo já parece perdido. Diante do sofrimento e da imprevisibilidade da vida, o que acontece conosco muitas vezes? Nós deixamos nos vencer por uma espécie de apatia espiritual, um colapso interior que não se apresenta externamente como uma revolta, mas como uma desistência silenciosa em lutar. E esse tipo de desânimo, ele vem da nossa incapacidade de darmos sentido à dor. E quando isso ocorre, Emmanuel, novamente usando uma figura de linguagem, surgem esses vermes, que é como se eles simbolizassem uma deterioração invisível, uma corrosão lenta das nossas esperanças. Então, o que deveria muitas vezes ser apenas uma pausa para descanso diante das nossas dificuldades, se torna uma fuga da realidade e uma paralisia. E aí o perigo é que nós começamos a buscar refúgio nos falsos abrigos que ele fala, que são as ilusões materiais, os prazeres vazios, ou mesmo o vitimismo, que nos impede de nos renovarmos interiormente. Emmanuel, em outra mensagem, e nós nos inspiramos muito em Emmanuel para a nossa conversa da manhã de hoje, ele nos convida a pensar que os verdadeiros mortos não são aqueles desprovidos da vida física, mas são aqueles que estão sepultados na carne terrestre, aqueles para os quais a única coisa que importa, ou a vida, ela se resume ao que é material, ao que é palpável, ao que é sensorial. E aí ele nos alerta ao risco de uma morte em vida. Quando nós nos entregamos ao comodismo, a exclusivamente usufruir dos prazeres materiais, e diante da dor nos entregamos ao vitimismo, à autopiedade, ao medo. Refugiar-se então nessa sombra do cansaço, na vitimização, ou mesmo na esperança de que os outros carreguem o fardo por nós, é abdicar-nos de uma das condições mais profundas de nós seres humanos.
É esse ser que caminha, que se levanta, que persiste, que insiste. Mas alguns de vocês podem estar pensando, mas o que fazer quando a força falha? Quando a experiência se desgasta? É preciso lembrar que a vida não é algo pronto. É algo que nós vamos construindo, reconstruindo com as próprias mãos, com o tempo, com os próprios passos. E essa ideia, ela aparece com clareza na questão 909 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim para eles: se nós, homens, poderíamos vencer as nossas inclinações, as más inclinações, melhor dizendo, com os nossos próprios esforços. E os Espíritos respondem: sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes, mas o que lhes falta é a vontade. Então, essa resposta dos Espíritos, ela reforça um ponto do texto de Emmanuel, que não é o cansaço que derrota, mas é a falta da decisão de continuar. Porque todos nós nos fortalecemos, não é fazendo bem uma única vez, é na repetição do bem, na superação das nossas falhas, na mobilização da nossa vontade, mesmo e apesar dos joelhos desconjuntados. O que Emmanuel nos faz é um convite, um apelo a assumirmos a responsabilidade da nossa existência e a valorizarmos um movimento contínuo, que vai se contrapor a um desencanto e uma passividade, que se não estivermos vigilantes, toma conta de todos nós. Lá no texto ele fala: a luta é o meio, o aprimoramento é o fim. Então, essa afirmação de Emmanuel, ela traz uma visão de mundo clara, que não se sofre por sofrer, mas para crescer e para se transformar. Então, se a luta é o meio, o que quer que nós estejamos enfrentando, seja fracasso momentâneo, tropeços, quedas, não são fins trágicos, mas partes integrantes do processo. Deixando mais claro ainda, o mal maior não é cair, mas não levantar-se novamente. E Emmanuel não traz uma visão romantizada da dor, mas ele traz a dor comprometida com o aprendizado que ela pode nos oferecer. Ela serve para a construção do nosso caráter, para a lapidação da nossa alma, porque ninguém se torna forte sem ser testado. E aí o convite é olharmos a situação adversa que nós estamos enfrentando como um campo de treino das nossas virtudes. Porque só há amadurecimento quando há enfrentamento do incômodo. E Jesus, sendo o nosso guia maior, como já deu Humberto a dica, né, de nós seguirmos Jesus aqui no Persistir e Seguir, ele foi o exemplo moral de conduta em todos os momentos. Passou por dores físicas, traições, abandonos, e ainda assim não desistiu da missão de amor. Mas em nenhum momento ele nos prometeu ausência de dor, mas presença constante do seu amor a nos sustentar em cada passo. Portanto, nós não encontramos problemas de que não sejamos necessitados, ou seja, podemos dizer que as dificuldades e os problemas são algo que vem para atender e para suprir uma necessidade nossa nesse momento. Mas para isso exige que nós mudemos o óculos com que enxergamos a vida, para que nós consigamos, mudando a nossa visão de mundo, mudar a nossa atitude. E quem nos ajuda a pensar isso é a filosofia, quando ela traz um termo chamado proaires, que traduzindo para o português, significa pré-escolha, pré-definição. Se nós pensarmos, a pré-definição, ela é uma atitude fundamental do qual todas as outras decisões derivam, como os ramos de uma árvore. E o Evangelho, ele pede de nós essa pré-definição, essa pré-escolha. Uma definição que seja fundamental e que nos norteie e nos sustente, seja qual for a circunstância que nós estivermos atravessando. Por exemplo, se há uma pré-definição, uma proaires da nossa alma de seguir o Cristo, então nós temos um propósito, concordam? Se temos um propósito, então nós somos capazes de suportar qualquer caminho para chegar nesse propósito. Com isso na nossa alma, a nossa pré-definição de seguir Jesus em qualquer circunstância, se nos surgir doença, penúria, abandono de corações que nos são caros, incompreensão de outros companheiros, seja o que for, será tomado por nós como algo que vai nos fortalecer ainda mais na decisão de seguir e de estar mais unido ao Cristo. No entanto, se a nossa decisão ainda for oscilante, frágil, grandes são as chances de o que quer que nos aconteça, nós tomarmos aquilo como obstáculo para seguir Jesus.
ou como uma desculpa e justificativa para fazer não o que Jesus nos orienta, porque ele deixa a nossa liberdade de escolher segui-lo ou não, mas aquilo que lá no fundo nós ainda temos vontade de fazer, mas que sabemos que não é o melhor para nós. Ou distanciamos-nos dele ainda mais quando nos entregamos à experiência da revolta ou da inconformação com a situação que nós estamos vivendo. Então veja, não é a experiência externa, mas é o que eu já construí de substrato interior que me faz responder de uma forma ou de outra. Vejamos então o outro lado. Se for uma pré-definição da nossa alma, nossa proaires, reclamar, ser insatisfeito com a vida, nós vamos encontrar motivos para reclamar de tudo. Mesmo que nós não estejamos com joelhos desconjuntados, que eles estejam sadios. Tudo vai ser para nós, vai ser tomado para nós como motivo, uma desculpa para reclamar. Ao contrário, aquele que decidiu persistir e seguir, ele vai sempre encontrar motivos para recomeçar. Não importa que ele tenha pouco ou muitos recursos. Ele vai sempre ter o olhar, e vai ser amparado pela espiritualidade naturalmente, para ver as possibilidades que ele tem de recomeçar. Como a palestra, o tema da palestra é sempre o primeiro para quem fala, né? Ele é primeiro para mim. Mas eu convido todos nós, já que estamos pensando todos aqui, refletindo sobre esse tema, a refletir o quanto de elementos nós, às vezes, elencamos para justificar a manutenção da nossa atual condição e não seguir o Cristo. No livro Reforma Íntima Sem Martírio, que é um dos meus livros de cabeceira, da Irmã Dufaux, o Espírito Maria Modesto Cravo fala que os espíritas que desencarnaram em melhores condições, eles trazem algo em comum entre eles, que é a persistência que eles nutriam no idealismo superior, ou seja, nos exemplos do Cristo até o último dia dos seus corpos físicos. Mas que essa, infelizmente, não tem sido a marca moral da maioria de nós, que muitas vezes temos nos equivocado com o padrão de conduta espírita baseado aqui, num combinado entre os homens, e muitas vezes nos distanciamos do Cristo. Já que tudo passa, então, pela definição da nossa alma, é indispensável para cada um de nós que nós possamos combater essas expressões destrutivas da personalidade, porque nós não atentamos somente contra nós, atentamos com as pessoas que estão ao nosso redor. Se observarmos, o segredo das almas evoluídas é de que elas, mesmo em aparente, mesmo ali vivendo naquele caos aparente, elas mantinham uma serenidade interior inabalável. Por dentro, elas estavam num campo de grande luta. Por fora, né? Grande luta, mas por dentro, numa comunhão viva com o Criador. Por fora, elas tinham obstáculos, empecilhos, mas por dentro elas tinham uma decisão inabalada de não se deter nos obstáculos, mas entender o que eles tinham a fornecer ao crescimento do espírito. Então, se estamos e se decidimos escolher caminhar nessa jornada com Jesus, é preciso que a gente firme esse compromisso com Ele, consolide esse compromisso com Jesus. Porque quem ama, encontra 1000 formas de ajudar. Então, se nós não estamos encontrando uma forma de ajudar, se todas as formas que nos são apresentadas para cooperar com a obra do Criador, elas são para nós impedimentos e obstáculos, talvez esteja nos faltando ainda mais amor por Jesus, mais firmeza na nossa decisão de seguir com Ele. Porque, como nós falamos, não há nada que possa efetivamente nos impedir de seguir com Ele. Nem a morte, nem a dor, nem a alegria, nada que não dependa de nós. E todos nós temos visto ao longo dos séculos inúmeros exemplos daqueles que o seguiram a passos largos, mesmo estando temporariamente detidos numa cama ou numa cadeira de rodas. Irmãos que no nosso olhar detinham nas circunstâncias externas todos os impedimentos possíveis para segui-lo, mas porque eles, como eles não tinham um impedimento interior, eles avançavam. E aí Emmanuel, para nos ajudar a pensar como nós estamos em relação ao Evangelho e a presença de Jesus nas nossas vidas, ele traz uma palavrinha muito simples, de 3 letras. Essa palavrinha é o mais. Para que a gente pense como nós usamos essa palavra mais, quando nós proferimos uma frase em que a presença de Jesus, a figura de Jesus está presente. Por exemplo, eu posso dizer assim: eu reconheço no Evangelho esse livro luz, esse livro sublime, que traz os ensinamentos do Cristo. Eu tenho em Jesus o meu mestre guia, mas o que eu estou vivendo atualmente me impede de segui-lo.
me impede de viver aquilo que ele está me ensinando. Então veja, quando o mas vem depois de Jesus, tudo que vem depois do mais, as justificativas, né, as desculpas que nós damos para não seguir Jesus, se sobrepõe a ele, né? Então eu sei que o Evangelho, ele traz aquela lição do perdão fundamental para mim, ele sintetiza o ensinamento de Jesus, ele amplia. Mas a minha família me tira toda a paciência. Mas é impossível perdoar aquele meu parente difícil. Quando, na verdade, aquele parente, aquela família, aquela circunstância que nós estamos vivendo, são auxílios que estão nos possibilitando aprofundar ainda mais a busca por Jesus. Se é a nossa pré-definição segui-lo. Para que essa circunstância que nós estamos vivendo, que é temporária, não nos detenha. Para que a nossa decisão prepondere sobre o obstáculo, assim como faz a natureza. Quando nós observamos um curso de um rio, ele se depara com um obstáculo. Ele vai contorná-lo. E se ele não pode contorná-lo, ele vai se avolumando de tal forma que ele consiga passar por cima daquele obstáculo. E é óbvio que o convite não é que passemos por cima dos nossos irmãos, mas para que nós consigamos nos elevar, para que realmente nós consigamos superar aquele obstáculo, que de um primeiro momento ele parece insuperável. Então veja como é diferente quando eu uso Jesus depois do mais. Eu tenho atravessado, e temos todos, atravessado períodos de grandes desafios. Mas Jesus há de nos ofertar os recursos para vencer, para superar. Há de nos amparar para que nós tenhamos a perseverança, para que esses obstáculos não nos detenham. Mas isso precisa de uma vontade firme, como diz os Espíritos, né? Nos falta vontade, muitas vezes. É uma vontade firme e uma decisão sólida para não nos deter. Emmanuel não nega a realidade da dor, né? Quando ele fala que a desilusão amarga, a maldade fere, a ingratidão dói. Mas ele propõe o ato de continuar mesmo e apesar dessas dores, porque é isso que nos salva do naufrágio. E as dores que ele relata são experiências comuns da existência humana. As mensagens de Emmanuel como um todo, elas negam qualquer tipo de fantasia, de desculpa, de acomodação. Ele não nos alimenta nenhum tipo de refúgio ilusório. Então, quando nós pensamos, mas a desilusão amarga, é verdade. E aí Emmanuel nos diz, abandona as ilusões antes que elas te abandonem. Reflita o que você ainda caminha iludindo na sua própria vida. A dificuldade complica, sem dúvida nenhuma, mas como nós estamos falando aqui, vamos olhar a dificuldade como um convite à ação da mudança. A ingratidão dói. Se nós sentimos a dor da ingratidão, ela é um termômetro que talvez nós ainda não estejamos fazendo bem pelo bem. Porque se nós não esperássemos absolutamente nada em troca, não sentiríamos a dor da ingratidão. E por fim ele diz, a maldade fere. E aí ele nos convida à compreensão do degrau evolutivo onde se encontra aquele irmão que nos feriu. Porque antes de nos ferir, para além de nos ferir, ele fere a ele próprio. Porque ele se desvia da sua essência. Então, por fim, meus queridos, o que nós estamos vivendo não é o que nos define, né? Não é a nossa situação, não é a impossibilidade que nós estamos vivendo, não são as circunstâncias externas. O que nos define é a atitude que nós decidimos tomar frente a essa adversidade. O que nos define não é o fato de termos caído, mas é de não levantarmos novamente. Não é a circunstância, mas o que escolhemos fazer dela. Porque a verdadeira ascensão espiritual ocorre quando nos colocamos a serviço do bem, mesmo e apesar das nossas limitações pessoais. O bem que nós fazemos ao outro é remédio para nós mesmos. Como diz o nosso querido Chico, o bem que eu faço em alguma parte é meu advogado em toda parte. Então, se há dor, que ela seja canalizada em caridade, em paciência e em perdão. Se a luta é o meio e o aprimoramento é o fim, como diz Emmanuel, então não estamos perdidos quando sofremos. Estamos a caminho. O que importa é continuar. Não com pressa, não com expectativa de perfeição imediata, que isso não existe, mas com lucidez e coragem. E por fim terminamos com pequenas palavras de Guimarães Rosa, quando ele diz, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossega, depois desinquieta. Mas o que ela quer mesmo da gente é coragem. E com essa coragem, com esse convite que nós recebemos na manhã de hoje de Emmanuel, para termos a coragem de levantar, tornar a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, nós vamos estar demonstrando um gesto de fé ativa, de confiança que a vida tem um sentido maior, não importa o que nós estejamos vivendo. E mais ainda,
que o Cristo caminha conosco, nos amparando e nos sustentando em todos os passos da caminhada. Agradeço imensamente a atenção, a paciência de vocês. A todos um domingo abençoado. Muita paz. Então, assim, depois dessa palestra tão esclarecedora e amorosa, nós vamos procurando abrir bem o nosso coração para aquele sentimento de amor, deixando bem a nossa mente tranquila, serena, e vamos procurando sintonizar com essas equipes espirituais tão amorosas que se encontram aqui para nos auxiliar em nome de Jesus. E assim nós vamos nos preparando para recebermos o passe que os nossos companheiros tão amorosamente estão a postos. Nós vamos assim mentalizando, bem no alto da nossa cabeça, uma energia dourada e brilhante, aquela energia que vem do sol e vai penetrando no nosso coronário, bem no alto da nossa cabeça, que vai nos ajudando a transformar os nossos pensamentos, limpando a nossa mente de toda e qualquer negatividade, deixando os nossos pensamentos cada vez melhores, mais amorosos, mais fraternos e mais cheios de esperança. Que essa energia dourada e brilhante possa ir descendo suavemente em direção à nossa testa, onde temos o nosso frontal. E que essa energia possa se expandir cada vez mais, deixando esse nosso chakra bem preparado para nos auxiliar em tudo aquilo que for permitido por Deus. As energias vão descendo suavemente em direção à nossa garganta, onde nós temos o nosso chakra laríngeo. E aí aquela energia azul, dourada, bem brilhante, vai iluminando todo esse nosso chakra, auxiliando na nossa fala, transformando toda a nossa fala em positivismo, em esperança e em fé. A energia vai descendo em direção ao nosso coração, onde nós temos o nosso chakra coronário. E aí nós vamos mentalizando aquela energia rósea, clarinha, dourada, brilhante. E essa energia vai envolvendo todo esse chakra, que possa ir expandindo essa luz dourada, envolvendo a tudo e a todos que se encontrar ao nosso redor. Essas energias vão descendo em direção ao nosso estômago, onde nós temos o nosso chakra gástrico. E aí as energias verdes vão circulando, vão trabalhando intensamente, harmonizando todo esse chakra, deixando ele saudável, limpo, próprio para as suas funções. Descendo suavemente, vamos para o nosso esplênico, e ali as energias vão transformando, vão iluminando, limpando e harmonizando todo esse nosso chakra. Vai descendo um pouco mais ao nosso genérico, onde vai tratando a nossa parte do sexo, vai limpando, harmonizando, tranquilizando esse chakra responsável pela vida. E as energias descem suavemente pelas nossas pernas, circulam o nosso corpo físico, nossos pés, e vai subindo pela parte posterior das nossas pernas, vai parando no básico,
onde aí nós vamos captando aquelas energias avermelhadas que vêm do centro da Terra, onde vai ajudando esse nosso chakra a reforçar e a transformar todas as energias. Elas vão subindo pela nossa coluna, vai tratando, iluminando vértebra por vértebra, vai auxiliando a retirarmos da nossa coluna todas as dores, problemas, dificuldades, vai deixando a nossa coluna alinhada, tranquila, repleta de saúde e bem-estar. Essas energias vão parando no nosso bulbo, que é no nosso pescoço, na parte de trás, e ali vai tendo uma explosão de energias, de todas as cores, onde vai iluminando todo o nosso ser, fortalecendo e protegendo, subindo em direção ao nosso coronário, fechando esse ciclo de luz. E assim essas energias que percorreram todo o nosso corpo vão iluminando toda a nossa aura, deixando o nosso corpo envolvido em luz, em paz, em harmonia e em amor. Tudo transformado, tudo assim harmonioso e amoroso. E assim agora, agradecendo a essa espiritualidade amiga que tratou do nosso corpo físico em harmonia e em equilíbrio. Nós vamos vibrando agora por todo o bem universal, que possa haver paz e harmonia em todo o universo. Vamos vibrando pelo nosso planeta Terra, por todos os países que se encontram em guerras, em conflitos, em desajustes. Vibrando pelo nosso Brasil. Vamos mentalizando o contorno do nosso Brasil, todo iluminado naquelas energias azuis clarinhas, brilhantes, que harmonizam e que tratam de todo o povo brasileiro. Vamos vibrando aqui por São Paulo, por todos os dirigentes, os trabalhadores, pedindo a Jesus que envolva o nosso Estado em luz, em paz, em harmonia e em amor. Vibrando agora por todos os doentes, por todos os sofredores. Onde houver dor e sofrimento, que ali possa ser derramado o bálsamo consolador, aliviando toda e qualquer dificuldade, sofrimento e dores que envolva essas criaturas. Vamos vibrando muito amor por toda essa casa que nos acolhe, pelas caixinhas de vibrações que se encontram ali na porta, que todos os homens aí depositados possam receber o auxílio que tanto precisam. E assim, nós vamos vibrando pelos nossos lares. Cada um de nós mentaliza o seu lar e convide Jesus a adentrar ali. Aquele Jesus alegre, sorrindo, de braços abertos. E Ele vai abençoando todos os nossos familiares que lá ficaram, abençoando as nossas águas, os nossos alimentos, deixando todo o nosso lar envolvido em luz, paz, harmonia e muito amor. E assim, vamos vibrando por nós mesmos, que possamos ficar envolvidos na luz do Cristo, envolvidos em paz e em amor. Vibrando agora pelas nossas águas, sintonizando as equipes médicas e enfermeiras do espaço, esses abençoados trabalhadores do Cristo, que tanto empenho fazem para nos auxiliar nas nossas dificuldades.
que esses médicos da espiritualidade possam assim trazer os medicamentos necessários para cada um de nós e colocar em todos os vasilhames de acordo com a necessidade de cada um. Que ao tomarmos essa água, com fé, com esperança, vamos sentindo a transformação que nós vamos harmonizando o nosso físico e o nosso espiritual. E assim, agradecidos que estamos por todas as bênçãos que recebemos nesta manhã, pedimos a Deus e a Jesus que possa nos manter durante toda esta semana em equilíbrio, em paz, mantendo os nossos pensamentos positivos, ligados a essa espiritualidade amiga, para que assim eles possam nos auxiliar e nos proteger. Que a paz, que a harmonia, que a luz do Cristo possa envolver a cada um de nós e que assim seja. E assim agora nós vamos passar para a prece de encerramento. Graças a Deus. E assim, dentro desse campo vibratório harmonioso que se formou, nós, aproveitando esse campo tão amorável, junto dessa espiritualidade querida que aqui está, nós vamos fazer um adendo para vibrarmos intensamente pelo nosso querido Dr. Ailton, que nos acompanhou durante tantos anos aqui na Casa de Paz e Amor, nos auxiliando em todos os trabalhos, sendo voluntário durante muitos anos como dentista também, junto às nossas assistidas, e que nessa madrugada, ou ontem à noite, né, ele foi para a espiritualidade, desencarnou esse nobre trabalhador que nos deu tantos exemplos durante toda essa permanência conosco aqui no Paz e Amor, por mais de 30 anos. Então, vibremos intensamente pela nossa Neidinha, que ficava lá, sempre anotando os nomes, que é a esposa dele, e pelos filhos, pelos familiares todos, que todos possam ser abençoados e amparados pela espiritualidade. E quanto ao nosso querido Dr. Ailton, que ele possa receber o nosso abraço, as nossas vibrações, na certeza que está sendo e que foi amparado durante toda a sua enfermidade e que recebe agora a assistência dos nossos queridos irmãos espirituais e dos seus entes queridos que já estão na espiritualidade. Que Deus o abençoe e o ampare sempre. E agradecemos, então, todo esse amparo, esse amor, não é, que nós temos recebido na Casa de Paz e Amor. E desejamos a todos uma semana plena de muita paz. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, para continuarmos firmes e valorosos. Que assim seja. Só para completar, ele, toda vez quando ele é chamado para fazer a prece, ele tinha uma prece muito padrão, e eu queria que a gente devolvesse para ele agora. Ele sempre fazia o Pai Nosso, sempre, né? Não tinha uma prece elaborada, ele sempre fazia o Pai Nosso. Então, vamos fazer em voz alta o Pai Nosso, devolvendo para ele, para que ele adentre a espiritualidade, amparado pelo nosso carinho. Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigado, gente. Um bom domingo a todos. Paz e amor em Jesus.